O repórter da cidade prima pela verdade. Não meias verdade, pela verdade. Somos éticos em relação a tudo que é falado aqui no programa. Nós tivemos oitivas da CPI dos transportes. A culminância foi na semana passada. Pois bem, nós tivemos uma participação de um dos populares, que inclusive não se envolveu nas oitivas, mas ele foi chamado para prestar alguns esclarecimentos. Entretanto, ele não concluiu a sua fala. Nesses meses todos, o repórter da cidade tem recebido questionamentos. Esses questionamentos a gente passa, porque hoje o repórter da cidade não é uma pessoa, é um grupo de pessoas, né? Nós temos em vários grupos aí, temos também os grupos internos hoje com mais de 30 profissionais da comunicação, e eu não sou detentor dessas informações. Assim que as informações chegam, nós passamos para o grupo, a gente dá uma filtrada, e isso inclusive foi passado ao senhor Antônio Lopes, o sargento Lopes, para também que questionasse isso à CPI. Mas não deu tempo, queremos crer que ele irá agora, não é isso, pessoal? Na reunião de hoje, ele terá um espaço lá, não é isso? Isso também foi repassado para ele e foi repassado para outros vereadores também. São esses os questionamentos e a gente queria a colaboração de todos os vereadores, por gentileza. Por que a CPI dos transportes não convocou o atual presidente da comissão, o senhor vereador Paulinho do Transporte, que era, na época, secretário? Ele foi o responsável por trazer estas cooperativas para Paracatu. Ele poderia ter se afastado pelo menos um dia para prestar alguns esclarecimentos. Isso não aconteceu e a população quer saber por que isso não aconteceu. Porque o presidente da CPI demorou aproximadamente 4 meses, isso mesmo, e nós questionamos isso aqui também, para avisar que o atual governo não tinha localizado parte dos documentos relacionados aos controles das pastas diárias dos equipamentos dos veículos locados no governo passado, uma vez que essa resposta ela foi enviada de ofício para cada secretário e todos os envolvidos na CPI no período entre julho e agosto. Nós questionamos isso aqui e isso não foi questionado lá. Por que a CPI? E agora eu quero perguntar a todos os vereadores envolvidos. Por que a CPI não usou o mesmo critério para investigar as ações relacionadas ao governo passado com relação ao contrato com a Cooperativa Sudeste? Tais como, preste atenção, senhores, onde estão as pastas diárias dos veículos e máquinas usadas no governo passado? Onde estão o controle de horas excedentes do governo passado? Por que a CPI não fez uma relação dos veículos e equipamentos locados no governo passado com itens disponíveis na ata? É mais uma dúvida. Assim como fez todas as secretarias desse governo, como, por exemplo, os ex-veículos com motorista, veículos com combustível por conta da cooperativa. Vocês estão entendendo? Uns locados com motorista, outros locados com combustível da cooperativa. Veículos de categoria luxo ou não, eu vi agora recente um dos depoentes, falando e explicando como que classificava tal veículo, se luxo ou não. Isso ficou meio nebuloso. Um diretor do governo passado, olha só, ele foi depor e toda a comunidade teve acesso. Ele afirmou ser proprietário de veículo alugado, mesmo quando era diretor
na Secretaria de Meio Ambiente. Palavras do depoente. Por que a CPI não fez as perguntas relacionadas ao período passado? O depoente estava ali, pessoal. Faltou acabativa, faltou mais perguntas. Por que a CPI não investigou a transferência dos veículos e máquinas do governo passado, assim como para esse governo? Quantos veículos? Quantos eram da prefeitura? Quantos não eram? Quantos precisavam ser locados para prestar o serviço? Desta forma, nós iríamos saber se no governo passado existia veículos ou equipamentos em nome de terceiro. Todas as informações ali, pessoal. Porque se tivesse uma relação, estaria mais fácil. Mas esses documentos não chegaram. A população quer saber. Nós sabemos também que existiu uma denúncia no governo passado sobre mais de uma dezena de caminhões. Isso, caminhões pesados, pessoal. Máquinas pesadas, elas, segundo informações, e isso estão em alguns autos também de processo rolando aí no Ministério Público, elas foram para uma oficina que ganhou estranhamente uma licitação de manutenção em Uberlândia. Essas máquinas, pessoal, boa parte sabe disso, mas se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Essa oficina pegou essas máquinas de Paracatu, elas nunca retornaram consertadas. Ao contrário, segundo informações, elas foram depenadas e voltaram para serem leiloadas como sucata. Olha só, tinha conserto, levou para Uberlândia, não consertou, voltou como sucata. Como explicar isso, pessoal? Estranhamente, foram arrematadas por proprietários que já eram cooperados da Sudeste e tudo foi alugado novamente pelo próprio município. Ou seja, segundo informações, a oficina recebeu pelo conserto, que não foram consertados, o município perdeu o patrimônio e passou a alugá-los. Nós precisamos saber. Estranhamente, houve uma resistência muito grande contra a licitação que retirou a Sudeste de Paracatu. Uma empresa, inclusive, muito desconhecida, isso mesmo. Ela, inclusive, fez uma denúncia no Ministério Público. Quando foi se observar, a advogada que representa esta empresa, ela representa também a Cooperativa Minas Brasil, aquela que fez o primeiro contrato com a prefeitura e que está envolvida em várias denúncias. Também essa advogada representa a cooperativa que perdeu a licitação atual. Ela foi defendida por um parlamentar aqui em Paracatu, desta gestão, envolvido em toda essa fiscalização. São esses os questionamentos. Nós esperamos que isso de fato aconteça. Vai ter agora uma tribuna daqui a pouco. A comunidade está confiando que os senhores vereadores vão de fato passar limpo tudo isso que está acontecendo em Paracatu. A gente faz essas notícias com muita tristeza. Nós deveríamos estarmos com vereadores, secretários, todos envolvidos exclusivamente nas questões da cidade, discutindo o nosso crescimento. Lamentavelmente, para-se tudo para uma comissão parlamentar de inquérito. Nós merecemos dias melhores.